Depois nós temos a questão do MDFE. Quem é que é obrigado a fazer o MDFE? É o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. Esse documento, né, ele é de uso obrigatório por todos os estabelecimentos contribuintes gaúchos, seja ele emitente de CTE ou seja ele emitente de NFE. Então, isso vale tanto na operação intermunicipal quanto interestadual. Quando é que é emitido esse manifesto? Sempre que tem uma operação de transbordo, de subcontratação, de despacho, quando novas mercadorias são adicionadas no veículo, né? Então, tem que ter a emissão desse MDFE. Esse documento, ele é emitido por transportador, né, que emite o CTE. Então, por exemplo, um supermercado, ele faz uma compra de mercadorias lá do fornecedor dele. O supermercado, ele contrata uma transportadora. Ou o próprio fornecedor contrata a transportadora. Quem é que vai emitir o MDFE nesse caso? A transportadora. Agora, se esse supermercado, ele contratou, tá? Ele contratou um MEI. Um MEI não, um autônomo, tá? Ele contratou um autônomo. E é esse autônomo que vai fazer o transporte. Quem é que tem a obrigação de emitir o MDFE? O supermercado, que é contribuinte de NFE, emitente de NFE. Ele é um contribuinte emitente de NFE. Então, ele tem a obrigação de fazer o MDFE, tá? Por quê? Porque ele contratou um autônomo. Ah, mas o supermercado, ele tem um caminhão próprio. E ele mesmo vai lá no fornecedor buscar a mercadoria que ele comprou. Quem é que faz o MDFE? O supermercado. Por quê? Porque nesse caso ele está fazendo o transporte com o próprio veículo, tá? Então, a obrigação, ela sempre vai depender de quem assume a responsabilidade pelo transporte. Então, se eu contrato uma transportadora, se existe uma transportadora ali nesse transporte, é ela que vai emitir o manifesto. Se é o próprio contribuinte, no nosso caso aqui um supermercado, hipermercado, que ele tem um veículo próprio para fazer o transporte da própria mercadoria, é ele que vai fazer o MDFE. Se ele contrata um autônomo, é o autônomo que vai emitir o MDFE, tá? Então, sempre tem que ver de quem que é a responsabilidade do transporte. Aí, o cancelamento desse MDFE, ele pode ser feito num prazo não superior a 24 horas, tá? A partir do momento que foi autorizado o uso desse MDFE. Então, se o supermercado lá contratou um autônomo e ele emitiu, então, esse MDFE, por alguma razão ele errou, ou sei lá, o transporte não vai mais acontecer, ele tem 24 horas, né, até 24 horas, a contar da autorização de uso do MDFE para fazer o seu cancelamento, tá? Então, sempre tem que cuidar esses prazos, porque depois eu não consigo mais cancelar os documentos vinculados, tá? Por exemplo, se eu emitir esse MDFE, eu vinculei uma nota ali, uma NFE. Se eu não cancelo esse MDFE, eu não consigo mais cancelar a nota porque ela está vinculada a um manifesto que não foi cancelado. Então, sempre tem que cuidar essa questão, né, dos cancelamentos por causa dos outros documentos que estão vinculados à operação. Depois nós temos algumas operações específicas que às vezes os mercados adotam. Por exemplo, uma operação aqui que a gente tem é a operação de brinde, bonificação ou doação, né? Muitas vezes os mercados, eles distribuem mercadorias a títulos de brinde, ou a título de bonificação, a título de doação. A questão da doação, pessoal, doação, bonificação, tá? São operações tributadas normalmente, se eu sou uma empresa geral, tá? Então, não é porque eu estou doando ou bonificando, quando eu dou uma mercadoria eu não cobro nada, eu não ganho nada com isso. Mas não é porque eu não ganho que o Estado deixe de receber o imposto dele, tá? Então, mesmo que eu não cobre, o imposto é devido. Por quê? Porque a incidência, né? Nós temos, lembram da incidência do ICMS, que é a circulação. O fato gerador é a saída da mercadoria, né? Então, nós temos ali tudo para pagar o imposto. O que pode acontecer, que eu falei ontem, que às vezes, dependendo
a quem eu faço a doação, eu posso ter uma isenção. Então, por exemplo, se eu dou para uma entidade assistencial para atender vítimas de calamidade pública em decorrência de um decreto estadual, municipal ou federal, eu tenho a isenção, né? Do contrário, eu tributo normalmente, a não ser que o produto em si tenha benefício de isenção. No caso, de novo, vamos para as frutas, né? Se eu dou frutas, tem isenção porque a fruta não tem tributação, ela é isenta, tá? Em relação à bonificação, a mesma regra. A bonificação segue a tributação normal da mercadoria. Então, eu só não vou tributar se o produto em si tem algum benefício, ou o destinatário em si, tá? Em relação ao Simples Nacional, como isso não é faturamento, eu não vou ter tributação, mas não pela operação, pelo produto em si, ali porque a bonificação ou a doação, elas não geram um faturamento para o Simples, então por isso que eu não vou tributar, tá? No caso do brinde, o brinde nós temos aqui uma situação específica, tá? O que eu considero como brinde? Brinde é aquela mercadoria que não faz parte do meu objeto, do objeto econômico da empresa, né? E eu compro para distribuir. Por exemplo, eu não vendo boné. E eu compro bonés para distribuir de brinde. Ele não faz parte da minha atividade. Então, eu compro com um fim específico. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou escriturar essa nota fiscal de entrada de compra desses bonés, tá? Supondo que lá no mercado eu não estou vendendo boné, eu não vendo boné, não vendo camiseta, não vendo, enfim, tá? Algum objeto que eu não comercialize. Eu compro para dar de brinde. O que eu faço? Eu escrituro essa nota na minha entrada. Se eu comprei para dar de brinde, não é a mesma coisa que eu receber de brinde. Quando uma empresa recebe uma mercadoria de brinde, como é que ela escritura a entrada? Como brinde. Mas neste caso, eu não recebi como brinde. Eu comprei para dar de brinde, tá? Então, o que o meu fornecedor fez? Ele emitiu uma nota fiscal lá das camisetas ou dos bonés que eu comprei para distribuir. Ele emitiu lá no CFOP 5101, 5102, 601, 602, enfim. Como é que eu vou escriturar isso? Como brinde? Não, né? Por quê? Porque eu não recebi como brinde. Então, neste caso, o que nós sugerimos? Que vocês escriturem essa entrada como 1949 ou 2949, compra para distribuição de brinde. Quando que eu uso o CFOP 1949, 2949, 5949, 6949? Sempre que eu não tenho um CFOP específico para a operação. Mas na natureza eu discrimino o que eu estou fazendo. Então, vocês vão escriturar lá como entrada, 1949 ou 2949, compra para distribuição de brinde, ok? Se é uma empresa geral, ela vai fazer o crédito dessa mercadoria. Ela acredita, tá? Aí depois o que ela vai fazer? Escriturei a entrada, fiz o crédito, eu vou emitir uma nota fiscal de saída com o débito. Então, eu vou emitir uma nota fiscal no 5949, baixando essa mercadoria, né? E com o débito. Nesse caso, essa minha 5949, eu vou emitir como uma outra saídas a título de distribuição de brindes. E vou ter o débito e vou escriturar esse débito lá na minha saída. Bom, se eu entregar essa mercadoria, essa camiseta, esse boné, ali no balcão para o meu cliente, eu não emito documento fiscal. Eu não preciso emitir documento fiscal. Agora, se eu fizer circular essa mercadoria, eu vou pegar essa camiseta, eu vou mandar para o meu cliente, aí sim eu vou emitir uma nota. E nesse caso, essa nota fiscal, ela vai ser emitida no CFOP 5910, né? Como remessa para distribuição de brindes. Aqui eu não tenho o destaque do imposto, ou seja, a legislação diz que é sem destaque. Se é sem destaque, é CST 90, tá? E daí eu vou colocar nas informações complementares a base legal da instrução normativa, que é o título 1,
capítulo 11, na seção 2.3 da IN 45 de 98. E eu não tenho débito de imposto aqui, tá? No caso de uma empresa do Simples Nacional, ela vai fazer todo o processo. Ela vai receber essa mercadoria, ela vai emitir essa nota 5949 também, né? Só que ali não vai gerar um débito, por quê? Porque não é um faturamento, né? E na hora dela entregar em mãos, ela não emite nota. Se ela mandar a mercadoria, ela vai emitir uma nota fiscal no 5.910. Como não é tributado no Simples, né? Ela vai usar o CSN 400 aqui, tá? Então, sempre tem que dar uma analisada o que é a operação. Bom, no caso, eu vou dar de brinde uma mercadoria que é objeto de venda do supermercado lá, tá? Eu vou dar de brinde uma mercadoria que é o meu objeto comercial. Se eu sou geral, o que eu vou fazer? Eu vou emitir a nota fiscal e vou seguir a tributação normal da mercadoria, tá? Ah, dei lá 5 quilos de arroz de brinde. Aí o que eu vou fazer? Vou emitir uma nota fiscal, vou tributar conforme a tributação do arroz. Por quê? Porque é um objeto da minha empresa e eu creditei na minha entrada. Então, ali eu estou fazendo o quê? Estornando e baixando do estoque, né? Agora, se é uma empresa do Simples, não gera faturamento, então não tem tributação, ok? Bom, depois nós temos a questão da bonificação. O que é uma bonificação? A bonificação, ela é distribuída gratuitamente ao adquirente ou ao cliente, né? Na prática, quando é que eu tenho uma bonificação? E a bonificação, ela é uma espécie de desconto, né? Por quê? Porque, por exemplo, eu vendi uma mercadoria para vocês, né? E eu posso dar um desconto ali na minha nota fiscal. Só que, sei lá, a minha venda deu R$100, eu posso dar um desconto de R$20 para vocês. Aí vocês vão me pagar R$80. Ok? Dei o desconto, vendi a 100, né? Vendi 10 unidades para vocês, R$100, e dei R$20 de desconto. Então, cobrei de vocês R$80. Posso fazer isso, né? Ou o que eu posso fazer? Eu vendi para vocês 10 unidades, deu R$100, não dou desconto nenhum. Só que eu dou uma bonificação. Ou seja, eu dou mais 2 unidades que eu não vou cobrar. Então, isso seria uma bonificação, tá? Na prática, ela é sempre vinculada a uma operação mercantil, né? Então, também eu uso o CFOP aqui 5.910, que é o mesmo do brinde, mas com a natureza, então, de bonificação, que é o meu caso, né? O mesmo vale para doação, doação, brinde, bonificação, todos usam o mesmo CFOP, mas eu tenho que descrever na natureza o que eu estou fazendo. A tributação da bonificação, ela tributa conforme a mercadoria, conforme a operação. Ou seja, eu não tenho um benefício porque é uma bonificação, tá? Eu tenho o benefício se for pela mercadoria em si, tá? No caso do Simples Nacional, não vai tributar porque não é faturamento. A doação aqui, como eu já expliquei, né? Doação segue a tributação normal, salvo se eu doar para um destinatário que, em função da destinação, ele tem o benefício de isenção. É o caso do exemplo que eu dei da entidade assistencial, né? Ou se o próprio produto tem benefício de isenção. Então, também, se for P5.910, doação, tributa conforme é o caso. Se tiver benefício de isenção ou redução, eu vou utilizar, tá? Depois nós temos aqui a questão da devolução das mercadorias sujeitas e não sujeitas à substituição tributária. Quando uma empresa geral devolve uma mercadoria, o que ela vai fazer? Ela vai devolver a mercadoria pelos mesmos valores, base e alíquota que ela recebeu, né? Ela vai lá nas informações complementares informar o número da nota fiscal, a data da aquisição, dentro do XML referencia a chave da nota. Isto também vale para o Simples Nacional, né, de fazer a referência. Só que o que muda aqui? O Simples Nacional, ele não destaca o ICMS no campo, né, do geral. Então, ele vai ter um campo ali, onde ele vai ter que fazer o quê? A informação da base e do ICMS, né, que foram indicados pelo fornecedor. Então, quando uma empresa do Simples devolve uma mercadoria para uma empresa geral, ela vai ter que utilizar o CSOS 900
de forma que ela devolve a base, né? E ela devolve o ICM. Então, a empresa geral, quando recebe em devolução do Simples Nacional, vai fazer esse crédito, ok? Porque a empresa informou. A empresa destacou ali. A empresa do Simples não destacou. Posso emitir uma nota fiscal de entrada e fazer o crédito? Não. Por quê? Porque a Simples Nacional, a empresa do Simples, ela deve fazer a informação no documento. Então, nesse caso, se a empresa do Simples não fez a informação, vocês vão solicitar uma nota fiscal de complemento para efetuar esse crédito, tá?